Inclusive, a gente continua falando sobre esses bastidores políticos aqui de São Paulo agora. A Beatriz Manfredini vai chegar com a gente ao vivo. Bia, boa tarde, obrigada pela sua participação, bem-vinda. A Bia está acompanhando toda a repercussão no governo e na prefeitura aqui de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas já se colocou ali como um apoiador, né, de Jair Bolsonaro, fez uma postagem nas redes sociais. Conta melhor pra gente, Bia. Oi, Márcia, boa tarde para você, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Olha, o governador demorou um pouquinho mais do que o resto dos aliados, como é de praxe, mas acabou ali se posicionando. O governador tem essa postura normalmente na equipe, no Palácio dos Bandeirantes, né, de pensar antes de fazer uma publicação. Então, o posicionamento dele nas redes sociais veio ali por volta de 1h da tarde, depois de um tempo ali tentando entender o cenário. E aí a gente tem até essa publicação no Instagram, no Twitter, em diversas redes sociais, em que o governador pede por eleições justas, também fala que o tempo trará justiça e deseja força para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, ele diz o seguinte: coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida, não faltou para lidar com as crises sem precedentes que o país passou quando ele era presidente, não faltou para defender liberdade, valores, ideais e combater injustiças, e não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Aí Tarcísio completa: não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho, mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará justiça. E aí o governador completa, então, dizendo que não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do caminho. Força, presidente, diz então o governador. Um outro fato interessante sobre Tarcísio, Márcia e também Bruno é que a gente já tinha acompanhado, estava até falando com o Bruno sobre isso, o governador tinha uma agenda de 2 dias em Cuiabá. Era para estar desembarcando lá agora, por volta das 2h da tarde. Tinha uma palestra sobre indústria hoje mesmo à tarde. Amanhã tinha um casamento, um compromisso pessoal, mas decidiu desmarcar. E até ao momento, a apuração é que ele vai permanecer em São Paulo, permanecer em casa, no Palácio dos Bandeirantes. E a gente continua naquilo que a gente vinha falando desde o começo da semana. A orientação e o entendimento é que Tarcísio precisa ficar mais quietinho, mais recluso, inclusive agora, então, com esse acontecimento com o ex-presidente. Ele deve permanecer fora dos holofotes por um tempo, inclusive nesse fim de semana. A gente percebe, né, Bia, o tom mais moderado até desse pronunciamento aí, dessa nota que ele colocou, né, de conversa, de aproximação. Não é um tom radical que se aproxima mais aos aliados ali de Jair Bolsonaro. E o prefeito Ricardo Nunes já fez também o seu pronunciamento? Já, Márcia, o prefeito ele acaba tendo uma postura um pouco diferente normalmente. Tarcísio é mais recluso, fala menos com a imprensa, normalmente escolhe mais quando falar. Já o prefeito Ricardo Nunes acaba atendendo com mais frequência e hoje, então, em uma agenda pública aqui na Zona Sul, questionei o prefeito sobre o assunto e ele saiu, então, em defesa do ex-presidente. Diz que se solidariza com o Bolsonaro e, inclusive, diz que há ali um excesso do Supremo Tribunal Federal. A gente separou um trechinho dessa fala, vamos acompanhar agora. A gente precisa ter tranquilidade, acho que ter calma. Obviamente que eu não sei os dados do processo, eu não acompanho, não tenho essa informação, né? Mas queria deixar aqui minha solidariedade ao que está passando o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhum crime de roubo, de furto, de desvios, né? E respondendo por um processo de um caso de depredação que ele sequer estava no Brasil. Minha solidariedade a ele, acho que a mensagem é essa, né? Até remédio, se você exagerar da dose, faz mal. Não é a primeira vez, né, que o prefeito fala sobre o Supremo Tribunal Federal em relação à investigação ao ex-presidente dessa forma. Nessa semana, na quarta-feira mesmo, ele disse que parecia uma maratona, uma corrida atrás dessa investigação, então, de Bolsonaro. Então, aí o pronunciamento de Ricardo Nunes aí em público para toda a imprensa. Márcia e Bruno.
Só mais uma pergunta de bastidor. Você analisa que toda essa situação da PF agora pode ainda também interferir na questão do tarifaço e traga aí um novo receio dos governantes aqui de São Paulo, tanto prefeito quanto Tarcísio, já que vai ser um estado muito afetado? Você acredita que entre eles ali já há um temor quanto a isso? Há um temor, Márcia, e há até um certo desconforto, né? A gente falava ontem, por exemplo, da investigação comercial dos Estados Unidos aqui na 25 de março. Hoje teve protesto por lá, inclusive. Tinha fotos, imagens de Donald Trump, o pessoal ali falando de forma contrária ao presidente dos Estados Unidos. Então fica uma situação um pouco desconfortável, porque Donald Trump, na carta enviada aqui ao governo brasileiro, cita o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo em que Tarcísio, Ricardo Nunes defendem Bolsonaro, eles precisam ir contra o tarifaço, ir contra essa investigação comercial na 25, por exemplo. Nunes chegou a dizer que são coisas separadas, que não se misturam, mas acabam que elas estão andando juntas nesse momento. Então, há uma tentativa de separar os discursos, justamente para que eles não fiquem numa saia justa, mas é um discurso difícil de ser separado. Por isso, justamente, a ideia é que agora, então, eles tentem maneirar um pouco, recalibrar, tentar não falar tanto sobre o assunto, sair um pouco dos holofotes, sem muitas críticas, sem muitos ataques e sem muita ênfase em Donald Trump, pelo menos aqui em São Paulo, porque, como você bem colocou, é o estado que será mais afetado se essas tarifas entrarem em vigor agora no próximo dia 1º. Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pela análise, pelas informações. Já segue a Bia nas redes sociais e também fica de olho sempre na coluna dela lá no nosso site da Jovem Pan News. Bia, obrigada, parabéns pelo trabalho mais uma vez.